Com a recém-chegada do motor 1.3 turbo no Renegade da Jeep, muitas pessoas ficaram em dúvida. Eu compro o Pulse Impetus 1.0 da Fit, modelo também que está vendendo muito aqui no Brasil, ou eu opto pelo Renegade de entrada com motor 1.3 turbo da Jeep. Nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo todos os detalhes sobre esses dois carros, uma comparação para você ficar sabendo a melhor opção para você. Esses dois modelos passaram a ser concorrentes recentemente agora com essa chegada do motor 1.3 turbo lá no Renegade, porque os valores deles ficaram muito próximos, tá, pessoal? Então, apesar de serem de marcas do mesmo grupo, no caso Stellantis, eles acabaram ficando em concorrentes e que gerou essa dúvida na maioria das pessoas que querem comprar um desses dois carros. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar listando tudo para vocês, tá, pessoal? Desde os valores, opcionais, características, para você saber o que vale mais a pena o seu dinheiro ser bem gasto, tá bom? Então, acompanhe o vídeo aí até o final que você vai gostar demais. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Os modelos que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo, vai ficar bem guardado na cabeça de vocês, para quem não sabe ainda, é a versão Impetus 1.0 Turbo do Pulse, tá bom, pessoal? E a versão Sport 1.3 Turbo lá do Renegade, beleza? O Pulse hoje em dia 0 km está custando R$ 123.490 e o Renegade está custando R$ 123.990. Esses dois valores aí citados para vocês é na data desse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Porque como são carros que estão vendendo bastante, já deve subir esse valor aí, já mudar, tá bom? Mas como vocês puderam ver no preço atual que está, o Pulse leva uma leve vantagem sobre o Renegade, mas é uma coisa muito pequena, porque aí os dois estão na casa dos R$ 123 mil. Tanto o Pulse quanto o Renegade vocês terão a garantia de 3 anos pela concessionária, tá? Nas revisões programadas na concessionária até 60 mil rodados, o Pulse leva uma leve vantagem, tá bom, pessoal? Que aí fica em 4.324, já o Renegade fica em 4.386. Também é muito parecido, tá bom? Quase que não tem diferença, mas também contando aí mais um ponto para o Pulse. No quesito potência, o Renegade já leva uma vantagem, tá bom, pessoal? O Pulse vai fazer um 0 a 100 de 9,4 segundos com uma velocidade máxima de 189. E a potência aí do Pulse no álcool vai ser 130 cavalos. Já no Renegade, o 0 a 100 dele fica em 8,7 segundos. Como vocês puderam ver, já é um pouco melhor, tá bom? E a velocidade máxima dele fica em 210 km por hora. A potência dele no álcool vai ser 185 cavalos. Também tem uma diferença bem grande já de cavalaria nos dois carros. E uma coisa que está ligada diretamente também ao desempenho de cada carro é o peso de cada um. Nesse caso aí, como eu disse, o Pulse não saiu ruim também nesse 0 a 100 porque ele também é bem leve, tá bom? Ele vai ter um peso de 1.237 kg e o Renegade 1.468, tá? E outra coisa que também é ligada diretamente com o peso e também com o desempenho de cada carro, logicamente é o consumo, tá bom? Nesse caso aí, o Pulse vai ser um carro mais econômico que o Renegade. O Pulse vai fazer 12 km com litro na cidade na gasolina e 14,6 na estrada com a gasolina. E ele tem aí um tanque, tá bom, pessoal, de 47 litros. É um tanque bom, mas aí é um pouquinho abaixo da média. Mas como também é um carro mais econômico, não faz tanta diferença assim. No caso do Renegade, ele vai fazer 11 km com litro na cidade e 12,8 km com litro na estrada. E ele tem um tanque de combustível um pouquinho melhor e também que melhora um pouquinho a autonomia do carro. Ele vai ter aí 55 litros. O Renegade, apesar de ter melhorado muito mesmo na questão de desempenho, no consumo não foi muito bacana, tá, pessoal? Ele ganhou sim muita potência e isso foi muito bom para o carro, porque aquele motor 1.8 era muito cansado, não era bacana, tá? Deixava o carro muito frouxo. Nessa questão de consumo ele continua aí meio gastão, tá bom? Falando um pouquinho de tamanho e espaço aí pelas fotos, vocês podem ver que os dois são pequenos, afinal eles são da categoria de SUVs compactos, tá? Mas como vocês puderam ver novamente, o Renegade leva uma pequena vantagem nessa questão de tamanho, tá bom? Ele vai ter aí 2,570 metros de entre-eixo, enquanto o Pulse fica um pouquinho abaixo com 2,532 metros. E o espaço do Renegade acaba sendo um pouquinho melhor aproveitado para os passageiros traseiros, tá? No Pulse é um pouquinho apertado mesmo. Mas no contexto geral, os dois vão ficar apertados com 3 pessoas atrás, tá? É mais ideal realmente para 2 pessoas na frente e uma atrás ou no máximo 2 para ficar confortável. Continuando aí para o porta-malas, o porta-malas do Pulse vai ser um pouquinho melhor, tá bom? 370 litros. E o do Renegade vai ficar com 320, tá bom? Continua pequeno do Renegade. O do Pulse já é pequeno mesmo desde quando ele foi lançado, mas o porta-malas do Pulse é um pouquinho melhor. Falando um pouquinho de motor, os dois vão ter o motor turbo, tá bom?
bom, pessoal? E a injeção direta de combustível, por isso que é muito importante ter cuidado com o combustível que você vai pôr em cada carro, tá? Geralmente são carros que com uma alta quilometragem pode vir dar algum problema lá no futuro. A diferença vai ficar aí para o Pulse, que tem 3 cilindros, e o Renegade, que tem 4, tá? Ambos vão ter a corrente de comando, que já é muito bacana para a manutenção mais barata do carro, e não vai ter correia dentada, né? Isso já é muito bacana para os dois. Falando de câmbio e direção, os dois vão ser automáticos, como vocês já sabem, né, pessoal? O Pulse vai ter o câmbio CVT, que é um câmbio muito conhecido e muito bacana, usado aqui no Brasil, muito priorizado no conforto, mas no caso do Pulse tem um desempenho também muito bacana. Ele vai ter 7 marchas, tá bom? O Renegade também vai usar um câmbio também muito bacana e confiável, também usado muito aqui no Brasil, que é o câmbio Aisin, tá bom? Também já foi utilizado em muitos carros, só que nesse caso vai ser um câmbio de 6 marchas. E ambos vão ter a direção elétrica, tá? Que também é uma coisa muito bacana e ajuda muito no dia a dia aí. Em questão de suspensão vai ter uma pequena diferença, tá? O Pulse vai ter suspensão independente na frente e eixo de torção atrás. Já o Renegade é todo independente e isso também é uma coisa muito bacana, tá? Então ponto para o Renegade. Uma coisa muito importante também de falarmos é a questão dos freios, tá? Nesse caso aí, o Renegade vai ter uma leve vantagem sobre o Pulse. O Pulse vai ter disco ventilado na frente, porém tambor atrás, né? Que já é uma direção um pouco mais antiga aí. Mas que para o seu dia a dia, uso comum, uso normal de uma pessoa, não vai fazer diferença, tá? Você não vai apostar corrida nem racha com ninguém, nem a fazer track day eu acho com esse carro, então não faz tanta diferença assim. No caso do Renegade, isso sim é uma coisa bacana de se ter, claro, mas não faz também tanta diferença. Vai ter disco ventilado na frente e atrás tem o disco sólido. Ambos vão ter essas rodas lindas Aro 17, tá? Então aí é a mesma coisa, então você vê o que você acha mais bonito. Esse aqui vai ser o critério de desempate para você que está vendo o vídeo, tá bom? Uma coisa muito importante hoje em dia cobrarmos nas montadoras é a segurança, tá? Então é muito importante também falarmos aqui e salientarmos cada coisa que tem em cada um, porque afinal você paga bem caro por cada carro. O mínimo que você pode ter é um pouco de segurança, né? Todos os dois vão ter freio ABS, airbags frontais e laterais, porém de cortina só vai ser o Renegade, tá bom? Ambos também vão ter câmera traseira, porém o Pulse vai ter o sensor de estacionamento traseiro e também dianteiro, pessoal. Olha que coisa bacana, já o Renegade não tem nenhum dos dois. Isso eu achei muito bacana para o Pulse e é um quesito assim muito bom para você ir ver na hora de comprar, tá? Controle de estabilidade, tração e assistente de partida em rampa, os dois também vão ter, né, pessoal? É o mínimo de um carro 2022 0 km, que bacana que os dois vão ter. Já o farol de neblina só o Pulse tem e o assistente de permanência na faixa só o Renegade tem, tá? Os dois são as coisas bem importantes, aí você vê também o que vale mais a pena para você, tá? Já o alerta de mudança de faixa, de colisão e frenagem automática, que são itens de segurança ativos, os dois vão ter e isso também tá de parabéns as duas montadoras, tá? São muito bons para cada carro. Agora a parte que todo mundo gosta, tá? Falando um pouquinho de conforto de cada carro. Ar-condicionado, claro que os dois vão ter, né, pessoal? Que seria quase impossível um carro custar isso e não ter um ar-condicionado. Porém, só o Pulse vai ter o automático, tá? No Renegade não vai ser manual mesmo. Uma coisa que é bem bacana ter num carro e que eu também acho muito bom para um carro quando ele é automático é ter os pedal shifts, né, pessoal? Que é aquela troca de marchas no volante. Nesse caso aí, só o Pulse vai ter. Isso também eu acho que é um ponto muito importante para quem gosta, que eu acho que é a maioria das pessoas, né, pessoal? Vidro elétrico nas 4 portas e retrovisor elétrico, claro que vai ter, mas retrovisores rebatíveis elétricos, retrovisor interno fotocrômico e limpador de para-brisa automático, só o Pulse vai ter. Isso sim são coisas muito importantes que você realmente deve levar em consideração, esses mimos que o carro vai te trazer, tá bom? Que você vai pagar esse valor caro nesse carro se você entrar num carro e você não tem quase nada de diferente no carro, você não vê onde o seu dinheiro foi bem gasto. Nesse caso aqui, olha o tanto de coisa que você tem de bacana. Bancos de couro só o Pulse vai ter. Para quem gosta é muito bacana, tá? Eu não ligo muito porque eu também não gosto muito, tá? Eu prefiro o banco de tecido, mas também é uma coisa legal, tá bom? No Renegade tem até como você pôr sim, mas ele já entra como opcional, então já foge do valor aí citado no vídeo, tá? Faróis com acendimento automático, chave presencial e partida remota, que são coisas bem tecnológicas e também bacanas de se ter no carro hoje em dia, em 2022, só o Pulse vai ter também. Como vocês podem ver, pessoal, o Pulse está sendo um carro bem mais recheado de itens opcionais e coisas para você ver o seu dinheiro ali no carro. Você vai ter bastante coisa para você utilizar. São coisas básicas, talvez pequenas, que não fazem tanta diferença no seu dia, mas pelo menos tem. Antes ter do que não ter. E uma coisa que a maioria das pessoas não gostam muito, tá? Mas só o Renegade vai ter é o Start Stop. E vai ter também o freio de mão elétrico. Isso é bacana, tá? Mas também divide opiniões. Tem gente que prefere o convencional. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de conectividade
conectividade no carro, tá bom? Os dois, claro que vão contar com som de fábrica. Imagina um carro desse valor não vem nem com som de fábrica, mas então, pelo menos tem, né, pessoal? Vai vir com Bluetooth e USB, porém o espelhamento só no Pulse vai ter, tá, pessoal? E também o GPS nativo, que também são coisas bem bacanas, pessoal, só o Pulse tem. Com isso também não pode faltar o volante multifuncional, né, pessoal, com aqueles controles no volante de rádio, de atender chamada, desligar chamada e etc. Os dois vão ter também computador de bordo, os dois também vão ter. Uma coisa agora para finalizar que tem de diferente no Renegade, tá, que não é tão comum assim nos carros, é o leitor de placas, mas o Pulse compensa isso muito bom no caso dele, que ele não tem, que ele vai ter aí o carregador de celular por indução, que é uma coisa também bem rara de se ter em carros hoje em dia, tá? Como vocês puderam ver, pessoal, tá mais que explicado, já é também dito nesse vídeo aqui que o Pulse Impetus 1.0 vale mais a pena, afinal é um carro ali topo de linha e o Renegade é um carro de entrada, tá? Apesar do Renegade ser um pouquinho maior, os dois carros vão ser pequenos, não faz a diferença você pagar esse mesmo valor para um carro mais pelado só porque você vai ter um pouquinho mais de espaço. Vai ser mínima coisa, não vai fazer quase diferença nenhuma. Se você realmente precisa de um carro com mais espaço, você não vai em nenhum desses dois. Se você vai em um desses dois carros aqui, você tem no máximo aí um filho ou dois, tá? E não é para carregar ali 3 pessoas atrás adultas, vai ficar apertado mesmo em ambos. Então, com isso, vale muito mais a pena você ir num carro bem mais recheado. Eu acho que vocês puderam ver nesse vídeo aqui que eu falei mais que o Pulse tem as coisas do que o Renegade tem as coisas. Então, no geral, pessoal, o Renegade está bem abaixo em questão de opcionais, itens, características, conectividade, muita coisa o Renegade não vai ter, tá, pessoal? Então, eu, se fosse hoje em dia comprar um carro, um dos dois aí, nesse comparativo, e esse dinheiro eu com certeza iria no Pulse Impetus 1.0, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like aqui embaixo, também se inscreve, recomende para algum amigo de vocês que também tem interesse nesse comparativo e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!